Lição de caráter. Escola debate corrupção e testa a honestidade dos alunos. Vou passar à vontade. Talvez outro dia eu pegue. Mas por que você não pega sem ninguém ver ali, ó? Porque tem que ser honesto. Mas será que é regra levar vantagem em tudo? Ao vivo, psicóloga ajuda a entender o que é ser ético e moral. De volta ao passo, prefeito de São Bento do Sapucaí derruba na justiça cassação na Câmara. E o Defonso Mendes deve reassumir o cargo a qualquer momento. Mais segurança. Motoristas paralisam ônibus intermunicipais após roubo em Lorena. Passageiros de 4 cidades foram prejudicados. Pelo terceiro dia seguido, funcionários da Fundação Casa bloqueiam rodovias durante greve por melhores salários. Oportunidade. Construção de hipermercado deve gerar mais de 1.000 empregos diretos e indiretos em Jacareí. Futebol feminino. Depois do empate no jogo de ida, São José tenta hoje bater o Rio Preto fora de casa e ficar com a vaga na decisão do Brasileiro. Estas e outras notícias da região você acompanha a partir de agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite. O Senado deve votar na madrugada de quarta para quinta-feira se abre ou não o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O atual cenário político e econômico, em meio a denúncias de corrupção, investigações da Lava Jato, crise na Petrobras, faz com que o país viva um momento atípico e desperte interesse de todos por esses assuntos. É por isso que uma escola de Taubaté decidiu implantar um projeto para fortalecer nos alunos valores de cidadania, honestidade social e solidariedade. A ideia é bem simples e tem apresentado resultados surpreendentes. O assunto cobrado na prova de hoje é honestidade. Para testar a habilidade dos alunos, a avaliação é fora da sala de aula. No corredor dessa escola em Taubaté, um freezer lotado de picolés. Cada um custa R$2. Mas não tem vendedor nem câmera vigiando. É só pegar e depositar o dinheiro na urna ao lado. O gesto esperado vira lição de sinceridade. Alguns estudantes chegam, olham, deixam o valor e levam o produto. Porque eu sou honesta e a gente sente que quando eles confiam na gente não quer mais magoar eles, sabe? Se eles pegarem o sorvete sem pegar o dinheiro, eles não vão ter sido honestos. Eu acho melhor a gente colocar aí, porque assim, a gente tem que ter noção. Eu acho muito errado não colocar o dinheiro. Para levar o picolé, vale até pagar com várias moedinhas. E parece que eles estão aprendendo bem com o teste. Este aluno até queria depositar dinheiro a mais. A ideia de implantar o projeto veio para incentivar a verdade e debater a corrupção. Segundo eles, pode começar com pequenos desvios. A gente tem que começar a mudar as coisas das pequenas atitudes, né? Então, tipo, pode ser um pequeno sorvete que a gente sonega, mas no futuro a gente pode começar a sonegar coisas maiores. Então a gente tem que começar a prestar atenção nas pequenas atitudes, né? Porque a gente fala muito dos políticos, que eles são corruptos, mas a gente também somos tão corruptíveis quanto eles, sabe? Só aumenta a escala do problema que vai crescendo. Se a gente pega um sorvete aqui, facilmente a gente pode roubar milhões futuramente, sabe? É assim que eu penso. Com toda essa conjuntura que a gente está tendo no país, uma das coisas é criar maiores bases, né? Principalmente os valores que, de certa forma, hoje são muito questionados, né? E essa questão toda faz elevar a ideia da honestidade, principalmente da honestidade e, na verdade, é o processo da formação de cidadania. O dinheiro depositado nessa caixinha depois vai ser contado para saber se teve ou não algum calote. E daí vai ser chamado de taxa de esquecimento. Nesse intervalo que a gente ficou aqui, teve gente que olhou, ficou com vontade de levar o picolé, mas aí não tinha dinheiro e ficou com água na boca. Vou passar à vontade. Talvez outro dia eu pegue. Mas por que você não pega sem ninguém ver ali, ó? Porque tem que ser honesto. Gina também fica na vontade. Não tem a quantia suficiente e levar sem pagar nem passou pela cabeça dela. Teríamos que infringir as regras, porque o objetivo da campanha era pagar e pegar o sorvete com a honestidade que você sente, né? Até pela corrupção, sabe? Você ter
ser consciente do que você está fazendo aí, sabe? Sem monitoramento, entendeu? O balanço do valor depositado será público e depois ficará exposto no mural. Parte do lucro com a venda dos picolés será para a formatura dos alunos. Uma parte desse dinheiro vai para a formatura do 3º e 9º ano e outra parte nós vamos promover uma discussão entre os alunos para destinar, dar um destino ao dinheiro. Então, que eles querem aproveitar para a escola, que eles querem aproveitar para uma entidade, um asilo, um orfanato. Então, a ideia é discutir com os alunos o destino do dinheiro também. A ideia é ficar até o final do ano, sim. A nossa ideia é dar continuidade. Um projeto ele não pode acabar e findar assim muito rapidamente, né? Então, tem que ter uma continuidade para que haja uma percepção ao longo do tempo, né? Os escândalos de corrupção nas empresas estatais e nas maiores empreiteiras do país envolvendo políticos que deveriam dar o exemplo geram revolta. Afinal, foram eleitos para representar a população. Mas será que a crise moral e ética ocorre somente na classe política? Quem ajuda a gente a entender esse fenômeno é a psicóloga Aline Campreger, que está aqui na bancada do Band Cidade. Muito boa noite para você, obrigado pela sua presença. Márcio. Interessante, né, esse exemplo que foi adotado na escola, essa iniciativa, que de uma certa forma fortalece valores como a honestidade, né? Isso aí realmente ajuda a formar cidadãos de bem? Boa noite a todos. Então, Márcio, na verdade, não só ajuda, como é fundamental para o desenvolvimento da honestidade, né? Honestidade é um valor aprendido. As crianças por volta de 2 anos, isso é um dado que a gente tem, cerca de 20% das crianças mentem. Aos 3 anos, esse número dobra. E aos 8 anos, cerca de 80% das crianças mentem. A mentira é algo que faz com que elas escapem de consequências negativas. Nosso papel é sim ensinar as crianças e os jovens o quanto que a verdade pode beneficiá-los. Então, desde muito pequenos, desde crianças e adolescentes, a corrupção precisa sim ser combatida. Quer dizer que exemplos como esse da escola ajuda a promover uma sociedade melhor, diferente do que a gente tem visto por aí. Sim, a ética nada mais é do que uma reflexão sobre os valores morais que são praticados, né? A moral é algo que rege os comportamentos esperados em sociedade e esses comportamentos são aprendidos. Quando a gente tem uma atitude dessa, a gente tem uma oportunidade de treino, onde os adolescentes, as crianças podem observar como pode ser feita a honestidade, como ela pode ser colocada em prática. No Brasil, na sua opinião, a corrupção é cultural ou não? O Brasil, ele reforça a corrupção quando culturalmente a gente brinca, faz sátira ou se orgulha eventualmente de algum benefício que uma verdade manipulada pode trazer para alguém. Não necessariamente a corrupção é algo muito grande, muitas vezes algo muito pequeno que nos traz um benefício e que a mentira é base desse benefício, já inicia-se um processo de corrupção. Por exemplo, numa fila de banco, né, as pessoas às vezes estão lá aguardando vários minutos, às vezes até horas numa fila, né? Não só de banco, mas qualquer tipo de fila. E de repente uma pessoa vê um conhecido na metade ou muito próximo de ser atendido, vai lá e chega, olha, paga aqui para mim, por favor, que eu tenho outras coisas para fazer. Isso é uma maneira de corrupção também, não é? Sim. A moral e a ética é algo internalizado. Quando eu não tenho ninguém me observando ou eu acredito que aquela pequena mentira ou aquele pequeno desvio não vai prejudicar ninguém, eu estou sendo corrupto. Pelo que você está dizendo, então, existe alguém 100% ético ou moral? Não existe ninguém 100% ético e moral? A gente sempre vai ter
aquela velha lei do Gerson, né? Levar vantagem em tudo, em alguma coisa? Não necessariamente a gente tem que ser 100% ético e moral. Na verdade, a moral são valores constituídos dentro de uma sociedade. Então, isso muda de acordo com a idade, de acordo com o contexto, de acordo com o que é esperado da gente. Então, isso muda, né? Esses escândalos de corrupção aqui no Brasil são tantos, né? Às vezes a gente até se esquece do último, porque acontece com tanta frequência e pior do que isso é a impunidade que também tem sido frequente. Agora nem tanto, mas tem sido frequente. Isso acaba influenciando negativamente no comportamento das pessoas também ou não? Muito. A gente aprende através de orientações verbais, mas o modelo é o que de fato vai sedimentar o nosso aprendizado. Então, quando a gente tem instruções de que a gente não deve mentir, não deve ser corrupto, mas em pequenas situações do dia a dia, a gente vivencia a mentira de forma muitas vezes aceita e até em algumas situações estimulada e reforçada, sim, isso é prejudicial para o desenvolvimento de pessoas corruptas. A busca pelo poder corrompe. A gente costuma ouvir uma frase muito comum, né? A gente conhece as pessoas somente quando elas chegam no poder. Isso realmente é fato? O poder, ele é corrompível? Não. Quando há poder envolvido, muitas vezes isso fica mais visível, mas não necessariamente o poder corrompe alguém. Tanto é que essas iniciativas, muito interessantes e dignas de serem reproduzidas e generalizadas, elas sim são capazes de transformar cidadãos, né? Para a gente encerrar a entrevista, 30 segundos. Os fatos recentes no país, né? Prisão de empreiteiros, políticos sendo caçados. Isso é um sinal de que existe realmente luz no fim do túnel? Sim. Nós aprendemos o que a gente vivencia. Os modelos são muito importantes no nosso desenvolvimento. Esses são modelos a serem seguidos, reproduzidos, discutidos. Esse próprio espaço de reflexão é uma luz no fim do túnel. Aline Campreger, psicóloga, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Foi um prazer. Pela sua atenção. Obrigada. Aqui com o Band Cidade. Obrigada. Boa noite para você. Boa noite. O prefeito de São Bento do Sapucaí, Ildefonso Mendes, do PSDB, ainda não retomou o comando da prefeitura. Isso só deve acontecer depois que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que reverte a cassação dele, for publicada no Diário Oficial. Ele foi cassado pelos vereadores em novembro do ano passado. A Câmara aprovou o afastamento do prefeito por 8-1. Ele foi acusado de atraso no repasse de verbas para a Câmara, de não responder a requerimentos dos vereadores e quebra de decoro por declarações contra um vereador. Nos últimos 5 meses, a prefeitura vem sendo comandada pelo vice, Ronaldo Venâncio, do PV, que, por enquanto, continua à frente da administração. Cerca de 950 funcionários da Gestamp de Taubaté paralisaram as atividades hoje. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, o ato deve durar 24 horas e atingiu a unidade de Piracangaguá e também da Volks. Os trabalhadores querem negociar o valor da PLR, a participação nos lucros e resultados. Uma reunião entre sindicato, comissão de funcionários e a empresa está agendada para amanhã às 8 horas da manhã. A Gestamp não foi encontrada para comentar o assunto. 19 linhas intermunicipais operadas pela empresa Pássaro Marrom pararam hoje de manhã. Os funcionários cruzaram os braços por mais segurança. O protesto já terminou. O movimento começou após um motorista ter sido roubado. Segundo testemunhas, ele foi ameaçado e agredido pelos assaltantes, que fugiram com R$10 e um celular. Usuários de Lorena, Guaratinguetá, Aparecida e Cachoeira Paulista foram prejudicados. Os ônibus voltaram a circular no meio da tarde. A Pássaro Marrom informou que não vai descontar as horas paradas. Em reunião com a empresa e funcionários, a Polícia Militar se comprometeu a intensificar o apoio para dar mais segurança a motoristas e passageiros. Hoje foi o 5º dia de greve dos funcionários da Fundação Casa e, pelo 3º dia seguido, os servidores protestaram bloqueando rodovias. Mais uma vez, o alvo foi a Via Dutra.
Cerca de 15 grevistas invadiram a pista no quilômetro 54, em Lorena, e impediram o trânsito por 15 minutos. Mas, segundo a Polícia Rodoviária Federal, não houve congestionamento. A greve é por reajuste de 48% e melhores condições de trabalho. Na região, as unidades de Taubaté, Jacareí, São José dos Campos, Lorena e Caraguatatuba aderiram à paralisação. A Fundação Casa diz que o atendimento aos internos não é prejudicado. A seguir, construção de hipermercado deve gerar mais de 1.000 empregos diretos e indiretos em Jacareí. E também a invasão de escorpiões em bairros de Taubaté e São José dos Campos. Os moradores estão preocupados. 7h05 agora, a gente volta já já.